Olá, meu nome é Mariana Guerra, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje vou falar sobre eles, os fundos imobiliários. O que exatamente são os fundos imobiliários, que tipos de fundos existem e se eles seriam ou não um bom investimento. Começando pelo começo, o que são os fundos imobiliários? Os fundos imobiliários, também chamados pela sigla FII, são fundos de investimento compostos por investimentos no setor imobiliário. Simples assim. E assim como nos fundos de investimentos, eles têm seu patrimônio divididos em cotas de valores iguais. E aí quem aplicaria dinheiro no fundo estaria na realidade comprando uma cota, ou enfim, um determinado número de cotas. A dinâmica mais tradicional de um fundo imobiliário é que o dinheiro do fundo seja utilizado para aquisição ou para construção de imóveis, que depois seriam locados ou arrendados, colocados para alugar. E aí os ganhos obtidos com esse aluguel seriam divididos entre os participantes do fundo, considerando a participação de cada um, quanto dinheiro cada um colocou, ou seja, quantas cotas cada um tem. Em outras palavras, caso você não tenha entendido 100% do que eu acabei de falar, quando você coloca dinheiro num fundo imobiliário, é como se de uma forma indireta você estivesse adquirindo um pedacinho de empreendimento imobiliário. Pedacinho chamado de cota, que pode ser negociada com outros investidores na bolsa. E quanto mais cotas de um fundo você tem, maior a sua participação nele e maior vai ser o rendimento proporcional que você receberia. Mas como assim, Mariana? Eu teria participação em empreendimento imobiliário? Que tipo de imóvel a gente está falando? Exatamente em que eu estou colocando meu dinheiro? Exatamente de quem eu estaria recebendo esse aluguel que você mencionou? Isso é uma pergunta muito importante e honestamente a resposta varia. Imagine um prédio comercial, um shopping ou até mesmo chamados galpões logísticos. Todos esses empreendimentos podem pertencer a um fundo imobiliário. No caso de um prédio comercial, os inquilinos vão ser as empresas que vão alugar aquelas salas para conseguir trabalhar. No caso de um shopping, os inquilinos serão as lojas. E quem realmente vai fazer a compra desses imóveis, quem realmente vai gerir o dinheiro do fundo, decidir aonde colocar dinheiro, em que empreendimentos imobiliários apostar, vai ser o gestor do fundo. Você, como cotista, não exerce nenhum direito real sobre os empreendimentos imobiliários do fundo, ao contrário do que aconteceria com o proprietário de fato do imóvel. Mas, ao mesmo tempo, você também não corresponde por nenhuma das obrigações daqueles empreendimentos. Tudo isso acaba sendo tarefa do administrador, da instituição financeira responsável por gerir o fundo. Tá, Mariana, entendi essa parte de como funciona um fundo de uma forma geral, de exatamente o que seria um fundo imobiliário. Ok, entendi isso. Mas fiquei com uma dúvida. Você falou que se eu sou cotista do fundo, eu teria direito a uma parte dos rendimentos dos imóveis. Mas ao mesmo tempo falou que eu poderia negociar as minhas cotas com outros investidores. Tô confuso, como que isso funciona? Um fundo imobiliário é renda fixa ou renda variável? Como que eu compro a cota de um fundo? Fundos imobiliários são negociados na bolsa. Ou seja, apesar de muitos fundos fazerem distribuição mensal dos rendimentos, o que poderia talvez te lembrar o funcionamento de um título ou algo assim, eles são investimentos de renda variável. Então, os fundos imobiliários são sim considerados investimentos de renda variável, eles vêm com um risco importante que tem que ser considerado. Como eu falei, as cotas acabam oscilando na bolsa e você não conseguiria determinar exatamente qual seria o rendimento de um fundo imobiliário por um período longo. E como reconhecer um fundo imobiliário na bolsa? Ele tem um código bastante particular. Ele sempre vai ser a combinação de 4 letras e terminar com o número 11. Ah, Mariana, e onde que eu recebo esses rendimentos aí que você comentou? Os rendimentos são pagos na sua conta corrente da sua corretora. Ou seja, esse dinheiro não é automaticamente reinvestido nos fundos imobiliários. Você tem a liberdade para escolher o que fazer com ele, inclusive reinvestir no fundo imobiliário se você quiser. E como eu falei, quanto mais cotas você tiver, quanto maior for a sua participação no fundo, maior vai ser a proporção que você receberia dos rendimentos. Então, por exemplo, vou inventar um fundo aqui, o ABCD11, 4 letras terminando com o número 11. Imagina que a cota dele custa R$100 e você decidiu comprar 10 cotas, ou seja, você investiu um valor de R$1.000 naquele fundo. Imagina que ele paga um valor de 60 centavos por cota, ou seja, no mês você receberia R$6, equivalente a 0,6%. Você teria então uma rentabilidade de cerca de 7,2% ao ano. Mas isso é com relação aos rendimentos. A gente ainda tem que considerar a variação da cota. E além disso, existem alguns custos no fundo imobiliário.
você teria que considerar também a taxa de administração que você pagaria para o gestor do fundo, podendo haver também uma taxa de performance dependendo do desempenho do fundo. E além disso, você também teria que considerar o custo de negociação das cotas. Para vender e comprar cotas na bolsa de valores, você teria que pagar uma taxa de corretagem. Tá, Mariana, agora oficialmente entendi mais ou menos como funciona um fundo imobiliário e como eu conseguiria comprar as cotas de um fundo. Agora é só chegar e comprar qualquer merda que eu vou ganhar dinheiro? Obviamente que não. Você tem que avaliar exatamente o que você está comprando, que preço você está pagando, que tipo de fundo você está comprando também. Porque sim, existem diferentes tipos de fundos imobiliários. Enfim, eu vou resumir rapidinho para vocês os principais tipos de fundos, né? Os fundos de tijolos, o fundo de papel e os fundos de fundos. Aí vai ter um pessoal que vai falar que existem outros tipos, né? Fundo híbrido, por exemplo, que acaba misturando as categorias. Fundo de construção, que seria focado para o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, né? A construção de empreendimentos imobiliários. Mas vou falar dos 3 principais. O fundo de tijolo é essa ideia que eu passei um pouco no começo do vídeo. São fundos focados em investir em empreendimentos físicos, não tem outra forma de falar. Seja um prédio comercial, um shopping, um galpão logístico, como eu falei. Os fundos de papel já vão ter outra proposta. Ele teria como estratégia investir em títulos financeiros vinculados ao mercado imobiliário, como títulos de recebíveis imobiliários, LCIs e por aí vai. E é importante dizer que os fundos de papéis são reajustados pela inflação. E o que a gente está vendo agora? A gente já teve deflação no mês passado. Agora, em agosto, aparentemente, teremos deflação novamente. A expectativa da inflação anual está sendo reajustada para baixo. Então, assim, são fundos que vão pagar? Vão, mas vão pagar de forma reduzida. A inflação no Brasil historicamente alta, é importante a gente ter isso na cabeça. A inflação está alta, mas a gente já viu uma deflação, tanto em junho quanto agora em agosto. Então é importante pensar em tudo isso. E temos também os fundos de fundos. E assim, não tem muito mistério, né? O nome diz, são fundos que investem em cotas de outros fundos, que aí, no caso, fundos ligados ao mercado imobiliário. E assim, tem gente que vai falar que eles são bons para diversificação, se você não sabe muito bem o que fazer, mas percebam que vocês vão pagar custos 2 vezes, né? Vocês vão pagar taxa de administração 2 vezes, etc, etc. Então, eu não curto, mas enfim. Tá aí o tipo de fundo aí pra vocês verem. Tá, Mariana, entendi o que é, entendi como compra, entendi os tipos. Vale a pena? É um bom investimento? É. Então, todo youtuber que você vê vai falar que é. Eu acho que eu não vi nenhum youtuber assim de finanças que não faça conteúdo sobre fundos imobiliários, que não venda um pouco essa ideia. Acabam vendendo os fundos imobiliários como uma boa forma de diversificação, de conseguir ter uma renda mensal, tudo isso. E realmente, o fundo imobiliário, ele acaba sendo uma forma mais rápida e fácil de você se expor ao mercado imobiliário. Se você enfiou na cabeça que você quer investir em imóveis, que é uma coisa muito comum no Brasil, né? Muita gente pensa de ter uma parte do patrimônio nesse mercado. É uma possibilidade, é uma opção, tem outra forma de falar. Especialmente se você não tem muito patrimônio, não sabe muito bem por onde começar e realmente comprar uma casa, comprar um imóvel, pesaria na sua carteira. Sendo que os fundos imobiliários realmente são mais fáceis, têm uma liquidez maior. Os custos acabam sendo essas taxas que eu mencionei, você não tem que ter uma expertise do mercado, um custo legal, um custo de tempo, etc, etc. Você também não responderia pelas obrigações do imóvel, então assim, tem vantagens. O que me irrita é que eu acho que tem muita gente que acaba endeusando um pouco os fundos imobiliários e acabam esquecendo de considerar todos os riscos. Eu acho que tem muito produtor de conteúdo que vende fundo imobiliário como se fosse algo livre de risco, e uma forma rápida, fácil de se expor ao mercado, que você não seria afetado, como se fosse exatamente igual a comprar o imóvel, sendo que não é. Tem vantagens, isso que eu falei, tem mais liquidez, tem menos custos no sentido de você só pagar taxa, você não tem que gastar tempo, não ter que ver as questões legais, não ter as obrigações com relação àquele imóvel, mas tem riscos que têm que ser considerados e têm que ser pesados. Fundo imobiliário tem um risco de mercado muito importante. As cotas oscilam. O pessoal olha muito para o rendimento mensal e acaba esquecendo de olhar para a variação de patrimônio. Isso é errado. Outro risco que você tem que considerar quando vai pensar em investir num fundo: risco de vacância. E aí, quando você vai ver conteúdo sobre o fundo imobiliário, a maioria das pessoas só vai falar de um tipo de vacância, a vacância física, mas também existe a vacância financeira que tem que ser contabilizada. A vacância física mede o quanto do potencial total de aluguel de um fundo não está sendo utilizado. Então, por exemplo, um fundo tem 1.000 metros quadrados para alugar e 100 metros quadrados não estão sendo alugados. Vacância de 10%.
Já a vacância financeira mede o fluxo esperado de caixa versus quanto ele realmente gera de caixa. Então, por exemplo, eu esperava que um fundo gerasse de caixa R$1 milhão e ele só está gerando 800 mil, né, só. Nesse caso, a vacância é de 20%. E o que significa uma vacância maior? Que tem menos gente alugando, menos você vai receber de rendimento e, consequentemente, a cota do fundo vai acabar desvalorizando. Que foi algo que a gente observou na pandemia, né? O pessoal de prédio comercial não queria alugar sala, porque, enfim, o pessoal estava trabalhando de casa, né, home office. Shopping não estava tendo atividade, então teve muitas lojas que acabaram fechando, né? Isso foi algo observável. Vacância aumentou, cota dos fundos desabou. Uma coisa que me irrita nesse pessoal que vende essa tese de fundo imobiliário é que esquecem de considerar o custo de oportunidade. Te vendem o fundo imobiliário não no sentido de você se expor ao mercado imobiliário caso você queira ter um empreendimento no mercado imobiliário, mas como uma forma de diversificação de carteira comparável à ação, como se fundo imobiliário e ação, só por serem negociados na Bolsa de Valores, fossem sinônimos, e não são sinônimos. Tem nada a ver. Investir em um imóvel, né, no mercado imobiliário, não é sinônimo de ser sócio de uma empresa. E se você vai investir num fundo imobiliário, se você quer entrar no mercado imobiliário, você tem que ter isso na sua cabeça, né? Você pode até estar entrando num mercado que muitos brasileiros gostam, você pode até ganhar com a inflação, etc, etc. Você pode até ter essa tese. Mas não é a mesma tese de investir em ações. Não é? Você não está investindo em uma empresa produtiva que vai crescer e você vai ganhar com a produtividade e o crescimento dela. Não. Teses de investimento diferentes. Ponto. E aí, aproveitando o assunto, queria até fazer um comentário honroso. A Luísa Barsi, é o pai dela, né, o Barsi, que do pessoal que eu vejo da internet, eles são mais abertamente contra fundo imobiliário, porque eles têm uma tese de investimento de 100% ação. Né, eles são bem abertos com relação a isso. A Luísa já falou diversas vezes que não investe em fundo imobiliário, porque para ela é um investimento com risco de renda variável e com retorno de renda fixa, que é uma frase que eu acho bem impressionante, para mim marcou bastante, e deixo aqui no vídeo. E o Barsi já falou que não investe em fundo imobiliário porque ele investe em terra de uma forma mais produtiva, né? Não tem outra forma de falar. Tem um vídeo dele muito bom que ele fala que ele investe em imóveis, só que via ação. E ele dá o exemplo da Klabin, que ele é acionista da Klabin. A Klabin tem inúmeras fazendas produtivas, então se você tem ação da empresa, se você é sócio da empresa, você indiretamente acaba investindo nas terras de uma forma produtiva e não de uma forma especulativa. Tem um vídeo que ele fala exatamente isso, que é muito bom, eu gosto bastante. E é um questionamento que eu gostaria de deixar no vídeo. Tudo isso dito, eu acho que você já deve ter tomado um pouco das suas conclusões com relação ao fundo imobiliário como investimento de uma forma geral. Vou falar agora de momento. Agora é um bom momento para comprar fundos imobiliários? A bem da verdade é que eles já estiveram mais baratos, né? Na pandemia, como eu falei, eles despencaram completamente, porque a vacância subiu muito. Ah, Mariana, como assim já estiveram mais baratos? Como eu tô falando de momento, a gente tem que olhar preço. E a gente tem que olhar preço com relação a alguma coisa. Então tem uma métrica muito legal que eu já mencionei aqui no canal, que é o preço sobre o valor patrimonial, que nos fundos imobiliários é uma métrica bem importante. Um fundo imobiliário que tem um preço sobre o valor patrimonial menor do que 1 está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, abaixo do seu preço justo, a gente poderia falar assim. Obviamente, esse não é o único indicador a ser avaliado, mas já passa uma boa ideia. E como eu falei, na pandemia, quando os fundos desabaram, praticamente todos os fundos estavam sendo negociados por um preço menor do que seu valor justo. Agora a gente já não vê mais isso. Em agosto teve uma alta interessante, né? Uma alta bem forte de alguns fundos imobiliários. Né? Os fundos de tijolo, em particular, acabaram subindo bastante. Isso porque essa vacância da pandemia acabou diminuindo e refletiu agora nos preços dos fundos imobiliários. O shopping já voltou, a procura por imóveis voltou, as empresas já não estão aceitando mais um regime de home office. Na maior parte das empresas já está híbrida ou presencial. Então, o mercado imobiliário está voltando a se aquecer. Então, quando a gente vê, por exemplo, prédios comerciais, procura está aumentando. Galpões logísticos, vacância está caindo. Mas ainda tem alguns fundos que estão sendo negociados abaixo do seu valor justo. E é por isso que se compra um ativo, né? Se a gente for pensar. Você compra um ativo por ele não estar sendo negociado no seu valor correto. A ideia do vídeo foi essa, explicar o que são os fundos imobiliários, falar dos tipos, falar como você conseguiria comprar uma cota deles, falar sobre como você conseguiria negociar, falar dos pontos positivos, dos pontos negativos e falar um pouco do momento em que a gente está com o mercado. Se você gostou, comenta, deixa um like e se inscreve no canal.